Fala pessoal, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui na BMC News, onde a gente bate um papo, entrevista os principais executivos desse país, tanto gestores, executivos de grandes companhias, profissionais que realmente formam a opinião no mercado como um todo. E hoje a gente vai bater um papo aqui com um dos gestores de fundos de ações, né? Que é um dos melhores fundos de ações dos últimos anos. Então hoje a gente está aqui com o André Gordon, lembrando também que a gente está em todas as plataformas de podcast já também disponível. Você pode ouvir quantas vezes você quiser, também disponível em todas as plataformas de podcast. Beleza, pessoal? Então vamos direto aqui no nosso BMC Talks, bater um papo com o André Gordon, que é um gestor responsável lá pelo time da GTI Investimentos, a asset aí totalmente independente. André, Gordon, muito obrigado pela presença, pelo bate-papo. É sempre uma honra ter todo o time aqui da GTI. Gordon, e aqui no BMC Talks, a gente costuma fazer perguntas mais fáceis, né? Mais tranquilas, para bater um papo aqui. Então, primeira coisa, eu já vou direto ao assunto. Eu acho que não tem quem não conheça a GTI, né? Depois a gente vai deixar aqui o endereço, o site da GTI, né? Mas segundo algumas consultorias aí, independentes, inclusive, que são bem conhecidas, elas mostram que a GTI é um dos melhores fundos de ações dos últimos anos aqui no país, né? Então eu queria que você falasse já direto ao ponto, né? Qual que é o segredo? Porque eu não estou falando aqui de um mês, de um ano, estou falando aqui dos últimos 5 anos, né? Pelo menos é o que mostrou esses estudos, né? Qual que é o segredo da GTI para ter um resultado assim consistentemente bom, né? Acima da média de outros fundos, né? Qual que é o grande segredo aí para consistentemente ter um resultado bom junto com esse time aí? Beleza? Então já começamos com uma pergunta fácil para a gente fazer a introdução. Obrigado, Gordon. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade e aí os elogios, né? Realmente para nós é uma grande satisfação ter o nosso fundo sistematicamente considerado entre os principais fundos da indústria brasileira, né? E eu acho que assim, para justificar esse tipo de retorno, quando a gente recua desde o início quando ainda era um clube de investimento em 2003, né? Quer dizer, já são quase 18 anos, a gente tem um retorno de 22% ao ano contra um retorno em torno de 12% do Ibovespa no período, né? Um alfa em torno de 10% ao ano e com uma volatilidade menor que a do Ibovespa praticamente todos os anos, né? Então essa consistência a gente acredita a um conjunto de fatores, né? E a gente sempre lembra que esse retorno é o retorno líquido da taxa de administração e de performance, né? Quer dizer, o retorno do portfólio é ainda mais alto, né? O retorno bruto, né? E como que a gente consegue, vamos dizer, manter esse desempenho? Eu ousaria dizer que nos últimos 5 anos a gente até aprimorou um pouco, apesar dele se manter numa tendência muito próxima àquela dos anos iniciais, né? O primeiro deles acho que é a disciplina, né? A disciplina e a gente preservar a nossa filosofia de investimentos, né? É fácil falar isso, mas na prática nem todo mundo consegue, por quê? Porque realmente você precisa estar com isso introjetado aí, não só no gestor, mas entre os analistas também, né? Diversos gestores se mostram muitas vezes oportunistas no sentido de a gente quer da renda fixa, aí entra na bolsa porque agora é um oba-oba de bolsa, aí depois pega um período ruim, aí fica com 30% em caixa, compra NTNB, enfim, estratégias que podem caberiam muito melhor aí, eventualmente no long bias ou até no multimercado, né? Que é muito diferente daquilo que a gente faz, que é basicamente uma análise fundamentalista, que seria o tal do buy and hold, né? A gente compra boas empresas, né? Com um horizonte de realmente longo prazo, mas não é que seja um portfólio estático, né? A gente também está com a mão, a gente sempre fala na chapa quente, né? Diariamente olhando tudo que acontece nas empresas, e a gente é muito sensível ao preço. Então essa combinação gera essa resultante, né? Então, ao mesmo tempo que a gente investe em eu sempre falo all caps, né? Alguns falam, GTI é small cap. Não é. A gente é um fundo all caps, né? Nos últimos anos a gente está mais da metade do portfólio, em torno da metade do portfólio tem sido de large caps. Em períodos como 2008, 2009,
e também no final do governo Dilma, a gente estava mais concentrado 70% em small mid caps, né? Então isso, a gente é muito sensível a preço, então não há o preconceito, né? A gente limitou a capacidade dessa estratégia também, entendendo que para você preservar esse tipo de retorno, você precisa de uma certa agilidade, tanto para entrar nas empresas quanto para sair, né? A gente vê casas que começaram até com filosofias próximas às nossas, mas que, dado o seu tamanho, precisaram alterar, então eventualmente a casa vira uma casa ativista, né? Então acaba indicando conselho, isso aí, enfim, tudo tem lado positivo e negativo, mas você acaba perdendo também agilidade. Então às vezes muda a tese de investimento, mas você está meio que amarrado nela, né? Ou casas que ficaram realmente muito grandes para operar em small e até mid caps, né? Estamos falando aqui no Brasil, a gente chama de mid cap aqui de 2 a 10 bilhões de reais. É um conceito que a gente até tem pensado em revisar para cima, mas hoje a gente trabalha com esse intervalo. Você pegar um fundo que tem aí 10 bilhões na casa sob gestão, se você quiser colocar aí 10% numa empresa, obviamente você não consegue alocar numa mid cap, né? Você precisaria comprar eventualmente todo o float, né? Então não é uma coisa trivial, é uma combinação dessas coisas. E é muito difícil, né? Até vocês mesmos, em alguma oportunidade, vocês são contrarian. A GT não é contrarian, a gente eventualmente aparece como contrarian, por quê? Porque a gente vai nos fundamentos, e é muito sensível a preço. Então, muitas vezes, aquilo que nos chama a atenção são setores e empresas que, por algum motivo, estão largados. Para dar um exemplo, aí não ficar só na teoria, né? Vamos falar, por exemplo, do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é uma empresa extremamente tradicional no nosso mercado, né? Quer dizer, pelo menos há mais de 20 anos listada, né? E estava absolutamente largada, mesmo à luz de eventos societários que já vinham sendo anunciados e acontecendo, né? Primeiro foi a migração para o novo mercado, a fusão do Êxito com o Pão de Açúcar, a venda da Via Varejo, né? Da participação minoritária. Então, diversas ações que já vinham sendo tomadas, né? E culminou com o spin-off do açaí para o Pão de Açúcar propriamente dito, né? O atacarejo separando do varejo. Isso estava anunciado e 2 dias, por exemplo, antes de listar as ações, por algum motivo as ações caíram 6, 7%. Nós aumentamos a posição, inclusive, né? Mesmo já estando no tamanho que nós estávamos aí particularmente confortáveis, né? Mas entendendo que era uma aberração, e naquele momento para nós parecia óbvio, mas para o mercado, pelo visto, não era, né? Eu falo porque até demanda por aluguel tinha, e pagando taxas altas, né? 2 dias depois, né, dois pregões depois, abre a ação listada. Primeiro momento, a ação do Pão de Açúcar varejo, né? Caindo. Bom, aí tudo bem que é um preço teórico, né? Mas 75%, de qualquer forma, sendo avaliado a 1/4 do combo original, né? Chamou a atenção de novo, aliás, menos de 1/4, quase 1/5. A gente dobrou a posição, porque para nós era algo absolutamente sem nenhuma explicação. E o açaí, que bem ou mal parecia, vamos dizer, bem precificado, né, mais próximo do que seria o seu valuation, né, até um pouco com desconto em relação ao grupo do Mateus, né, negociando aí como se fosse em torno de 3/4, 80% do combo anterior. E aí, passados aí pouco mais aí de um mês, a gente tem o quê? Que a soma das partes hoje está R$104. E a véspera, ela chegou a cair para a faixa de 75, se não me falha a memória, algo nessa ordem de grandeza. Então, só para te colocar um exemplo, não tem nenhuma... Falar depois fica fácil, né? Mas não havia nada de diferente. A gente faz nossa lição de casa, a gente olha com detalhe, e é chato olhar esses balanços, né? Muitas subsidiárias, e até hoje algumas pessoas olham, mas subiu, dobrou o preço do Pão de Açúcar, não está caro. Para nós, sem considerar a participação que ele tem de ser nova, ele vale em torno de R$50. Fundamento, sem exagero, sem nada de novo, né? Tem que lembrar que o Êxito, né, na Colômbia, ele tem aí 51% da principal empresa de shoppings no país. E eu não sei se
enfim, é chato, dá trabalho e muitos não olham, né? Então passam essas oportunidades. Se a gente voltar aí, começo da pandemia, por exemplo, para nós parecia muito claro que a demanda chinesa seria, vamos dizer, o que ia sustentar, vamos dizer, a economia global e principalmente a demanda por alguns insumos que o Brasil exporta, commodities, né, minério de ferro, celulose, entre as duas principais. E aí, para nós, naquela oportunidade, ter posições relevantes em commodities como um todo parecia, vamos dizer, também, né, uma coisa relativamente simples enfim, de decidir. Os valuations eram muito atrativos, né? Porque às vezes você pode ter um cenário top-down, mas você se defrontar com valuations que não são tão interessantes. Então, há uma simetria contrária. Nesse caso, não. A gente, lá em fevereiro do ano passado, em março, a gente identificava, por exemplo, na Vale, uma oportunidade, uma simetria muito favorável, né? Lembrando que ela vinha passando já por ajustes importantes aí, de forma a adaptar a operação às novas demandas aí, socioambientais, né? Com descomissionamento de barragens, multas, indenizações, etc., né? E o mercado deixou de ver, talvez ofuscado aí pelo que predomina aí na imprensa, etc., deixou de ver que de fato havia uma pressão altista na demanda por minério, uma pressão altista na demanda por minério de qualidade, que é o que a Vale oferta, né, em função aí de questões até ambientais da China, e tudo isso colocando a Vale em algum momento futuro numa situação muito privilegiada, até porque ela volta com mais capacidade. Mas, enfim, o mercado a gente percebe muito, principalmente na parte do sell side, a indústria de sell side ela é muito focada no momentum, né? No resultado do trimestre, naquela foto que vai sair bem no jornal. Ninguém quer mandar comprar pão de açúcar, por exemplo, quando ele está lá abandonado, sendo vendido a 0 de EV. Sim. E aí a gente falava 0 de EV, os caras estão malucos. Só para voltar um ponto em relação à estratégia, né? Vocês têm muito a característica de buy and hold. O que exatamente é buy and hold? Né? Já desdobrando uma segunda pergunta, por exemplo, vocês podem ficar uma semana com uma ação na carteira do fundo, ou vocês podem, no inverso, vocês podem ficar 10 anos, se tem alguma ação que você está 10 anos com ela no fundo. O que exatamente é buy and hold? Né? Podemos. Então, vamos lá, o buy and hold é o que predomina, né? Porque, por exemplo, eu falo, a gente é um buy and hold, mas eu nunca nego as minhas origens, que são de tesouraria, né? Eu posso dizer que a minha escola foi a tesouraria do Banco Bozano Simonsen, onde eu tive a oportunidade de sentar na então, que era a maior mesa proprietária. E numa época que o que predominava no mercado era o proprietary desk, né? Era o proprietary trading, que é onde tinha o grosso do volume, né? Basicamente não havia o varejo, né? Não existia o varejo através de plataformas. Os assets eram relativamente pequenos, a parte de bolsa, né? A gente tinha um juro na época altíssimo, então a indústria de asset management era muito focada primeiro na renda fixa, na época fundos cambiais, e depois até o multimercado, mais com foco em renda fixa, né? E depois, quer dizer, os bancos, como um Bozano, que era banco de dono, é quem tinha realmente dinheiro e disposição para operar bolsas, né? Havia, enfim, bancos, por exemplo, como o Itaú, não tinha a melhor estrutura tributária para fazer gestão proprietária, né? Eu falo porque também passei pela mesa de bolsa do BBA. Mas o Bozano era uma escola que de fato já tinha, né? Ele tinha fundos exclusivos, né? Isso aí facilitava muito a gestão, né? Do ponto de vista tributário, principalmente. Mas, enfim, voltando, então a gente tem essa visão de muito mais longo prazo, e a mesma visão que eu tinha na tesouraria, né? Só que isso aí não significa que você deva se abraçar eventualmente num erro e ficar com ele, né? Quer dizer, é um casamento mal feito. Eu casei, reconheço que casei mal na noite de núpcias, não, mas vou ficar com essa esposa por 50 anos. Não. Por diversos motivos acontecem da gente entrar e às vezes até abortar uma posição num período relativamente curto, né? Seja porque ou porque a gente perdeu o preço e aí
a margem de segurança diminui muito, ou porque eventualmente a gente realmente está só testando, né, a posição. Eu vou dar o exemplo da Vale, que eu já citei há pouco, né? A Vale não é uma posição tão antiga, mas ela começou... assim que teve o acidente de Brumadinho, a gente não tinha ações da Vale naquela oportunidade. Por uns meses não estava claro como que ia ficar o valuation, a gente chegou a entrar e sair 2 a 3 vezes da posição, mas era uma posição relativamente pequena, então de 3, 4%, que a gente já percebia que havia um valuation, mas uma incerteza alta, né, e uma taxa de risco também muito alta. Conforme foi ficando claro e se desenhando o potencial de perda de um lado e o caminho correto que a empresa ia abraçar do outro, em termos de adotar a proteção ambiental, principalmente das suas barragens, né, de alteamento, né, a gente começou a ficar confortável e começou a construir uma posição. Então, inicialmente era uma posição de 5%, e que a gente dobrou, mais ou menos, aumentou um pouquinho, e dobrou um pouco antes da Covid, né, que teve uma correção de preço importante já, janeiro, fevereiro do ano passado, né, e a gente aproveitou aquilo para dobrar a posição, né, então, e estamos com ela até hoje, né, então você vê uma posição relativamente jovem, em torno de 2 anos. A gente tem uma posição antiga como Itaú e como a Simpar, né, a JSL a gente está desde o IPO. Aí você fala, mas você ficou parado esse período todo? Não. Felizmente, a gente teve algumas movimentações, a gente foi acionista continuamente esse período todo, mas foi uma posição que já foi, hoje está em torno de 8%, a gente chegou em algum momento aí, quando estava R$16 lá atrás, a gente reduziu bastante, aí quando voltou para 8, a gente voltou para a posição original, então a gente faz alguns movimentos mais de médio e longo prazo, assim como recentemente ela enfim, chegou aí a um valuation que a gente ainda achou que tinha um upside grande, a posição ficou muito grande, ela chegou a estar até 10%, a gente reduziu um pouco, né, caiu agora para a faixa de 35%, a gente volta a comprar. Então a gente é muito sensível, não é o diário, mas esses movimentos um pouco mais de médio prazo também, né? Então isso permite otimizar. Claro que às vezes, né, você poderia ter ficado parado, né, quando você pega casos como uma Luiza, uma Locamérica, etc. Talvez o ideal, olhando depois, era buy and hold realmente sem mexer, né? Empresas que multiplicaram aí por... Enfim, a Locamérica nós compramos valia R$300 milhões, chegou a cair para 150, pra você ter uma ideia, porque parece fácil quando você olha o sucesso, né? Mas foram muitos, uns 2, 3 anos sofrendo aí, enfim, o mercado tinha um péssimo humor e a empresa já vinha fazendo suas lições de casa, um ajuste interno, inclusive contábil, a forma como reconheciam aí a despesa de depreciação, diversas coisas que o mercado olhava negativamente, a gente via como positivo. Quer dizer, a empresa reconhecendo erros do passado e aprimorando, né? Idem com a JSL. E aí, enfim, a gente trabalhava com processo de fusões e aquisições, né? E inclusive com a Unidas, que aconteceu. Nesse momento, a gente entendeu que o valuation já não estava, vamos dizer, bem precificado, tinha um desconto ainda razoável para a Localiza, mas a gente entendia que pela liquidez e por diversos fatores ela tinha atingido até acima da nossa expectativa e saímos, né? E depois veio a fusão com a Localiza, né? E aí ficou até caro, vamos dizer, nosso entendimento, mas a gente já estava fora. Então, de fato, o buy and hold é o que predomina, mas a gente não é que fica parado, a gente é sensível a preço, porque a cada nível de preço tem uma margem de segurança, né? Então, você vê o Pão de Açúcar, ele é uma posição que consolidada chegou a ser 8%, 9%, por quê? Porque tinha a questão da governança que prejudicava um pouco, né? Apesar dele ter migrado para o novo mercado e diversos fatores positivos, a gente ainda vê alguns riscos importantes, cada vez menos, né? Mas o fato do controlador, do cassino, também ter uma estrutura de holding bastante alavancada, aquilo, enfim, a gente entendia que poderia ter um risco aí de uma parte relacionada em condições eventualmente desfavoráveis. Felizmente, nada disso aconteceu e se materializou vamos dizer, o best case, né? Os melhores cenários que nós tínhamos foram os que aconteceram, né? Mas a gente é disciplinado. A disciplina não é você colocar todas as fichas naquilo que você acha que é o que parece mais barato. Por exemplo, eu estou vendo a Cogna aqui na minha frente, a 3,75, né? Poderia chegar agora, uma posição nossa, a gente não mexeu, não vendeu nada, pelo contrário, a gente compra ações,
mas a gente não dobrou a posição quando ela estava 7, depois cai para 5 dobro, a gente está lá olhando. A gente entende que não tem nenhum trigger, que tem alguns riscos ainda a se conhecer do ponto de vista de ajuste da estrutura de custos, né? A gente é muito confortável com a parte da Vasta, das plataformas, a gente acha que o ensino à distância também vai muito bem e tem muito potencial, mas os campi físicos, né, que é onde você tinha uma mensalidade mais alta, e estavam ainda a amadurecer, muitos deles ainda amadurecer, com esse fechamento aí de praticamente um ano, né, talvez precisa ver como na volta, né, como que vai se dar a volta. Então, uma vez que a gente entenda que voltamos a aumentar a demanda por vagas presenciais, conjugado com uma redução de custo, se ela tiver nesse preço, a gente vai dobrar a posição. Então, a gente é muito sensível a isso. O mercado viu antes, alguém se antecipou e saiu comprando, a ação foi para 7. Não vou ficar chateado. A gente vai dobrar junto organicamente, vamos dizer assim, né? Até porque a gente olha muito em percentual da empresa, em quantidade de ações, né, que nós colocamos, né? Então, é uma forma de olhar a empresa não como uma ação, mas sim como parte da empresa. É você pensar como dono, sem você estar amarrado no investimento, como o dono está, né? Eu falo, a gente tem vantagens adicionais ao acionista controlador de fato, né? Porque a gente pensa como ele, a gente participa economicamente da mesma forma, a gente tem a desvantagem, né? No caso para nós que tem valor zero, que é tomar decisão pela empresa. A gente não quer tomar decisão pela empresa porque nós não conhecemos melhor do que os acionistas controladores, né? Não temos essa pretensão, né? Não somos ativistas. A gente pode eventualmente, principalmente na parte financeira, dar nosso input. E já fizemos isso até com sucesso e boa recepção em várias vezes, né? Desde, no caso da JSL, uma época a gente pediu para eles mostrarem nos releases os contratos, o same contract, que seria o equivalente ao same store sale, mas o same contract, né, para poder ver o que estava acontecendo com as margens dos contratos antigos, né, renovados. Porque os novos contratos, eles sempre demandavam um investimento, né, um aumento do capital de giro, um consumo de caixa, e um aumento de investimento físico também, de capital de longo prazo, só que o resultado vinha vários meses depois, a geração de caixa. Então, dava um desbalanceamento, então o mercado, a empresa cresce, mas não gera caixa, né? Ou seja, a gente conseguiu, junto à empresa, fazer esse pleito, eles fizeram e auditaram esses contratos, né? E hoje em dia, eu não preciso dizer assim, ela já perdeu aquela pecha vamos dizer, que ela tinha naquela oportunidade. Hoje já é vista, mas ainda está muito abaixo do seu potencial. É só ver que a holding tem um desconto aí de 25% para as partes, né? Enfim, então é uma combinação dessas questões, tanto fundamentalistas de longo prazo, com uma análise técnica, vamos dizer, de curto, médio prazo, sensível a preço, né? E aproveitando o mercado como aliado, né? Então, quando todo mundo faz, em geral, o oposto, né? A maioria faz o oposto. O mercado fica caro, o cara está comprando, né? Então, Magazine Luiza, quando valia 500 milhões, ninguém queria, né? Quando vale 160 bi, todo mundo quer. Aí, quando ela sai de 160 bi para, sei lá, 140, 130, opa, o que comprava 160 já não está tão confortável. E se vier para 100, ele fica assustado. A 80, ele vende. Então, a gente é o oposto, né? Se a gente está confortável com uma ação, o Pão de Açúcar, por exemplo, hoje, eu sou menos confortável dele no valuation de hoje do que eu era um mês atrás. Há um mês atrás era bater morto, EV era zero, literalmente, né? Se você considerasse, por exemplo, uma venda da Cdiscount, lá, a mercada, né? Lá o percentual, os 34% que eles têm, era o 6 bi e pouco de market cap, o 6 bi e pouco que valia aquilo, dívida líquida perto de zero, o EV zero. E um EBIT daí, enfim, pode variar aí, mas, enfim, pra gente era algo que isso era bater morto, né? Hoje, a gente já vê o Pão de Açúcar um pouco mais caro, mas continua confortável. O Gordo, tem lá na BMC News, né, no jornal, tem um quadro que eu estou tentando montar, mas o pessoal não deixou montar ainda. Então, eu vou montar aqui o quadro, que chama-se Erros e Acertos, né?
Como a gente está falando aqui de investimento, eu queria falar menos de Brasil, de mundo e mais de Gordon, né? Qual que foi o grande erro do Gordon nesses últimos X anos aí, né? Para não entregar a experiência, a idade, né? Erro em todo sentido, mas principalmente acho que em alocação mesmo. O papel que você comprou, você fala, nossa, os caras, governança, foi passado para trás, enfim. E qual foi o grande acerto? Você fala assim, esse aqui a gente acertou na veia, comprou um barato, comprou um Magazine Luiza 500 milhões de reais, enfim. Qual foi o primeiro grande erro, o primeiro grande acerto aí na que você lembra? Erro, assim, felizmente são bem mais acertos do que erros, né? E felizmente também os principais erros ficaram para trás, né? Esses grandes erros, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente, ao longo de 17 anos só aqui nessa estratégia, né? Mas ao longo de 20 e tantos quanto gestor, quase 30, né? A gente aprende aquilo que a gente não deve errar, né? Então o primeiro, vamos dizer, grande erro que eu nunca tive, foi o erro do bizu, né? Que é o quê? Quando a gente era mais novo, e naquele mercado era muito comum a dica, né? Ação tal, vai não sei o que, vai fechar capital, não sei quem está comprando, Warren Buffett vai comprar, Bill Gates vai comprar. Era muito comum esse tipo de especulação, né? E até hoje é comum, né? A gente nunca caiu nesse tipo de erro. Por quê? Porque felizmente, até antes de eu ter recurso como gestor, né? Eu já tinha aprendido que todo dia vinha alguém se achando muito esperto e muito bem informado. E na prática, eventualmente alguns são, né? Mas ou o cara tem um insider information que é crime, né? Não pode ser usado, ou é só alguém que acredita que é mais esperto que os outros, né? Então esses erros a gente errou. Os erros que nós realmente tivemos, né? Basicamente, a gente em algum momento a gente acreditava muito em algumas empresas, né? E muitas vezes por um research indireto. Então, hoje, se alguém me perguntar qual foi o seu maior erro, eu falaria o investimento em Brookfield, né? E não foi um erro que a gente chegou a perder dinheiro, a gente ganhou, a gente comprou muito bem, então aquela história inicial de avaliar bem a hora de entrar, o top-down, etc., foi muito bem comprado. A gente comprou lá na crise de 2009 e 2010, né? O top-down era muito otimista com o setor, e ganhamos dinheiro em todas, em Tecnis, em Cirela, Ezetec, Even, e também com a Brookfield, né? A gente comprou a R$2, a gente chegou a vender alguma coisa a 8, 9, né? Algo assim, não lembro de cabeça. Mas aonde que entra o erro? Quando você vende bem a 8, quando a empresa faz a primeira chamada de capital a 6, e você compra junto com o controlador, com um dos controladores, acreditando na historinha que ele conta, e quando a 3 e pouco, você aí dobra a sua posição, que era 3 para 6, né? E um ano depois você é convidado a entregar suas ações por metade do preço que você colocou um ano antes, né? E a Brookfield, então, que agora chama Tegra, né? Eu acho que é importante lembrar, porque muda o nome, daqui a pouco faz IPO de novo, e vão ter outros que vão cair nessa história, né? Quando a gente comprou a Brookfield, é interessante, porque todas as empresas do setor que a gente investia, a gente falava que é empresa de dono. Então, a gente gosta da Cirela porque gosta do Eli Horn, a gente gosta da Tecnisa porque gosta do Mary Nigger, né? A gente gosta da Zetec porque gosta do senhor Ernesto Zarzur, e confia nessas pessoas, acho que são os melhores aí do setor. Só que aí elas foram ficando precificadas, a gente foi saindo, mas queria continuar no setor. E aí a Brookfield parecia, de fato, alguma empresa que não tinha a personificação, não dependia de um key man, né? Era uma corporação, um grupo canadense, enfim. A gente checou a governança no Canadá, enfim, os nossos cheques indicavam que era uma questão mais para positiva, né? E era novo mercado, enfim, tinha uma estrutura bastante robusta aí de governança na teoria. E a empresa fazia reports aí que pareciam bastante francos, né, honestos, né, não tinha grandes margens, era uma margem bem média, né, de forma que a gente jamais ia imaginar que aquelas margens medíocres no sentido de médias, né, teriam, enfim, estariam superestimadas, né. E até aí, enfim, algumas outras empresas também tiveram um problema de reconhecimento de receitas que não existiram, sub-reconhecimento de receita, etc. A Brookfield foi uma das que mais teve, né? Mas aí a empresa começou a mentir, e mentiu demais, né? E a gente acreditava, porque os números eram médios, né?
Infelizmente, quando ficou evidente que havia algo muito feio por trás, né? Por exemplo, parte relacionada lá do Giroflex, né? A empresa vendeu, reconheceu receita nos releases antes até do registro de incorporação. É uma coisa que a gente não soube na época. A gente foi descobrir alguns anos depois, já era tarde, né? A ação já estava num preço. E aí, como se não bastasse, antes do fechamento de capital, aparece uma multa por atraso naquela parte relacionada, que levou embora todo o ganho da operação. Então a empresa tinha um mega terreno, ia ser um dos maiores VGVs de São Paulo, né, que é onde está hoje o Giroflex, e ela perdeu aquele terreno vendendo, né, para a parte relacionada, né, enfim, esse tipo de coisa. Hoje a gente jamais cairia nesse tipo de ingenuidade, né, de acreditar num conjunto de executivos supostamente neutros, né? Enfim, realmente foi desgastante, por quê? Porque a gente insistiu muito tempo no erro. Então, hoje, se você depois pergunta para os meus analistas, para a Paula, para o Rodrigo, a minha paciência com o erro é muito curta, né? São dois, eu falo, são dois. Primeiro, a gente dá o benefício da dúvida. O segundo, a mentira, tchau. A gente manda um abraço, né? Então, por exemplo, a Profarma, ela caiu já nessas novas regras, né? A empresa, não vai aumentar a capital. A gente sabia que ia, esperamos, teve aumento de capital, não éramos sós ainda. Aí a gente colocou posição. A gente vai investir no varejo, a gente também queria investir no varejo, né? Na abertura de lojas de varejo, não no atacado. Aí trouxe um key man para aquilo, uma pessoa muito competente, João Covelo, lá que era da Raia. Passa um ano, jogamos para o ano seguinte. Aí depois demite, né, o João sai da empresa, né, e ficou aquele vazio. Vamos aí a gente fala, a gente não tem briga, não tem nada, a gente só fala o seguinte, a nossa tese contemplava um caminho que a empresa parecia alinhada. A empresa insistiu no alinhamento nesse caminho, mas não fez. O que ela fez foi recentemente um IPO aí, que até me surpreendeu o valuation que saiu, mas nunca mais investiu no crescimento dessas novas lojas, que é aquilo que vinha lá de trás, né? Então a gente evita o quê? Segurar posições que parecem baratas à primeira vista, mas por muito tempo, né? E depois de algum momento aquilo se mostra, e aí quando você vê, a ação vai perdendo bons acionistas, vai ficando com uma base cada vez mais deteriorada, né, o que aconteceu com a Brookfield, né, os bons acionistas foram vendendo, e no final do jogo só tinha especuladores, e um ou outro como a gente que realmente olhava muito fundamento e acreditava, né? E aí fica muito fácil, uma empresa com uma base ruim de acionistas, do controlador fazer o que a gente chama de barba, cabelo e bigode, né? E aí a governança, infelizmente, vai para quinto plano. Você não tem... É muito difícil juntar, né, bons acionistas. Enfim, a gente pode ver o caso da Smiles agora. Tantos anos maltratando acionista minoritário, aquele acionista que comprou a 40 porque achava que valia 70, ele já não está mais. O acionista que está lá é o que comprou a 20, a 15, e aí você faz uma negociação num valuation intermediário, o cara aceita. No caso da Smiles, nós mesmos, né? A gente tinha uma posição muito pequena, tanto que não chegou, enfim, nem a ser o mínimo do fundo, né? Mas a gente sabia que não ia sair coisa boa de lá. Só que a gente comprou muito barato, né? Então a gente aprendeu com os erros. Não se vê que a gente não possa ganhar dinheiro em empresas, vamos dizer, de terceira linha de qualidade. Não é o nosso foco, mas se a gente entender que há uma oportunidade, a gente está lá. Só que esses erros grandes, que foi a Brookfield... Foi... O grande acerto, qual que foi? Olha, então, felizmente, é engraçado, a gente é uma casa, até porque a gente limita muito o tamanho das posições, né? A nossa posição máxima é 15%, ativamente a gente pode até 20%. A última posição que teve 20% foi a Locamérica, ativamente, que até chegou a bater o 25% passivamente, e aí a gente já fica vendendo para não deixar passar, né? Quer dizer, então, assim, é muito difícil uma posição sozinha explicar o desempenho num ano, num período. Claro que alguns anos, por exemplo, a JSL, a Simpar, nos últimos 2 anos, foi uma das principais. Mas esse ano, por exemplo, eu não sei te dizer se a Simpar, eu posso até ver aqui, a Vale do Rio Doce, né, que é a maior posição individual. Então, eu diria que assim, são vários acertos grandes. Talvez a Locamérica tenha sido um
um grande acerto, a Simpar, um outro grande acerto, a Perdigão, quando ninguém gostava, foi um grande acerto, e a gente saiu muito bem, e hoje ela está metade do preço que a gente vendeu, enfim. A Gerdau foi talvez o meu maior acerto de longo prazo, porque eu digo que desde 96 eu sou acionista de Gerdau quase que ininterruptamente. Teve um período aí da bolha de 2008 que a gente ficou 1 ano, 2 anos fora, mas a gente muda de classe de ação, mas vira e mexe. Agora estamos na metalúrgica, na ON, que tem desconto grande ainda, né? Também é um grande acerto. A Gerdau multiplicou por 4, 5 em 4 anos, né? Então não dá para dizer que não é um acerto pequeno, né? E foi a maior posição do fundo também recentemente. Hoje é uma posição de 10%, ainda é grande, né? Então eu não tenho um grande acerto, né? São vários, né? A Tecnis, a gente comprou a R$3, vendeu a 10, uma ação que triplicou em... A EZTEC, quando nós compramos, ela estava abaixo do caixa. Vendemos também 3 vezes mais caro. Um grande acerto. Erro foi ter trocado por Brookfield, né? Mas a Suzano, por exemplo, recentemente foi um grande acerto. Ela subiu aí talvez 150% num período curto que a gente investiu. Então tem São Martinho, outro grande acerto. Também pegamos aí do 16 até o 35, né? Também num período relativamente curto. Então a GTI, assim, se eu tiver que escolher um grande acerto, eu não saberia te dizer. Foi Locamérica, que pegou uns anos, mas assim, são vários, né? Talvez vamos dizer, uma das razões, talvez, do nosso sucesso é conseguir diversificar bem e estar, vamos dizer, num tamanho importante da ação na hora certa, né? E, em geral, quando a ação já não está tão atrativa, a gente já está melhor, né? Então, assim, acho que é isso. Tiveram várias, viu? A Telenordeste Celular no passado, a gente ganhou muito dinheiro com ela. Depois teve o spin-off da Telebrás, todo mundo vendeu as pequenas a preço de banana. A gente tinha o nosso mapa aí de controle lá naquela época, né? Isso até anterior ao de Mona, e foi um grande acerto. Aquilo multiplicou muito. Telemig Celular foi um grande acerto. Brasil Telecom, grande acerto. Tiveram vários, viu? Felizmente, que no passado tinham muitos acertos, mas tinham um nível de erro um pouco acima do que a gente deveria, né? Hoje, felizmente, a gente está com um nível de acerto próximo ao que tinha, né? Manteve, mas os erros diminuíram. Então, isso tem permitido um desempenho nos últimos 5 anos, pelo menos, um pouco mais, eu diria que mais estável, né? Mais estável. Tem uma lista de empresas aí que você falou agora aí que o pessoal deve estar procurando no home broker nesse momento e não está encontrando, né? Tem umas 10, 15 empresas aí que já não existem mais, já. Mas Cristal Pigmentos. Pergunta se alguém conhece a Cristal Pigmentos. A gente comprou isso assim, valia 20 milhões. Aí vendemos a 300 milhões. Era uma posição muito pequena, em 1 ano e meio, 2. Né? Antiga Tibras, né? Da época... Mas a gente pegou lá um belo dia, algum grande acionista, por algum motivo, estava liquidando a posição. A gente olhou aquilo, já monitorávamos essa empresa. Hoje é a Tronox, tá? O Rodrigo está me lembrando aqui, né? A gente saiu, ainda era Cristal Pigmento, mas foi Tibras, fabricante aí de óxido de titânio. Mas, enfim, são vários acertos. Felizmente, não somos uma casa de um acerto, e sim uma casa de, em geral, 2, 3 acertos por ano, né? Gordon, só para deixar para o final aqui o filé mignon, se você puder passar para a gente, né? Fora um pouco do radar aí, alguma ação que vocês compraram, estão comprando recentemente? Recentemente eu digo nos últimos 12 meses, 18 meses, ou ação assim que nem você falou, Magazine Luiza, 500 milhões de reais, enfim, qual que é a ação hoje? Tem mais gente falando mal do que falando bem. Então, enfim, é interessante, o portfólio, olhando a foto hoje, a gente tem muito large cap, são empresas, enfim, quando eu pego as empresas de commodities, elas hoje já são mais consensuais, né? Então a gente gosta de Vale, gosta de Petro, a gente saiu de Suzano, enfim, são as duas principais aqui. A gente continua em Gerdau, né? A gente acha que na holding tem um desconto grande, ela está com um bi meio no caixa, que a gente espera que vire dividendo.
que vai ser relevante. Na parte financeira, a gente continua com o nosso Itaú, tranquilo, né? É uma empresa que não faz uns 2, 3 anos que ela não dá tanta alegria, mas se você olhar com dividendo, com tudo, é uma reta suave, né? Em algum momento destrava. Também a gente diminui, aumenta, quer dizer, a gente aproveita bem as distorções, né? Quando a gente vai para o varejo, onde a gente tem encontrado algumas posições novas, né? Então uma posição recente, a Pague Menos, a gente gosta, é uma posição que a gente comprou, hoje ela tem em torno de 1.000 pontos de venda, a gente quer ficar com ela pelo menos até ela ter os 2 a 3 mil pontos de venda, né? Então a gente acha que vai crescer muito e a gente pagou um valuation extremamente descontado para a Raia, né? A gente gosta de diversas coisas que a empresa fez. O Pão de Açúcar que eu acabei de mencionar, né? Estou vendo que hoje ele sobe mais de 7% de novo, mas a gente continua gostando, né? Se você tivesse falado comigo há um mês atrás, eu ia falar que era aquela que era bater morto. Hoje já não é o bater morto, mas ainda tem um upside bem relevante, né? Que era bater morto literalmente. A gente gosta da área de shoppings, da Cirela Properties, a gente gosta da BR Malls, são empresas que vão dobrar de preço, né? Quando? Assim que acalmar a parte macro, assim que parar, que reabrir a economia, a gente está relativamente otimista aí com a vacinação, a gente acha que final de abril o grupo de risco já está praticamente todo vacinado, então começa a partir de meados de maio a cair muito o uso de ocupação de hospitalar, então já não vai justificar mais esses lockdowns aí, mais essas restrições de mobilidade mais radicais, e aí uma BR Malls, uma Cirela Properties, etc., elas tendem a andar, e também, obviamente, quando resolver essa questão fiscal, né? Essa questão do orçamento tem prejudicado muito o comportamento longo da curva de juros, mas a gente acha que também não vimos no momento risco inflacionário relevante, a gente viu que já está na conta, né, os 5% esse ano, para os próximos anos possivelmente ao redor da meta, então, enfim, não acho que o juro vai para além do, enfim, poder. O meu call inicial é que o 5 é um número suficiente, né, então, em função disso, a verificar os próximos números de inflação, essa curva tem que se desinclinar e aí a gente vai ver os shoppings andando, né? Então é um play muito macro. No caso de uma CCP, além do macro, você junta bons ativos subavaliados, né? Então a gente gosta também, né? Uma posição relevante. E a Cogna, né? Essa talvez seja uma daquelas que você olha hoje, né? Já foi queridinha do mercado quando chamava Croton. Hoje é o patinho feio, é aquela que todo mundo fala mal, nós gostamos, né? É uma posição hoje relativamente pequena no fundo, né? Então não é aquela que vai ser mais relevante, mas a gente acha que ela é uma vencedora no seu setor, e a gente acha que o setor vai recuperar uma relevância que ele já teve no passado, então a gente vai ver esse valuation possivelmente aumentando bem. Outra ação nova, só para a última aí, quer dizer, eu falei das novas, né? Pão de Açúcar é antiga, a gente só aumentou quando teve o spin-off, mas a Pague Menos, né, que é uma posição de novembro, se não me engano, que a gente montou, a JBS é uma posição que nós montamos agora em fevereiro, janeiro, fevereiro, enfim, é uma empresa que a gente nunca tinha investido por uma questão de governança, a gente achava que a governança lá era muito complicada, principalmente nessa questão aí envolvida aí e tratada através da Lava Jato. Aparentemente isso ficou para trás, a empresa hoje ela tem uma nova cara, né? Apesar de serem os mesmos controladores, a empresa resolveu, vamos dizer, buscar profissionalizar sua gestão e sua governança, questões ambientais, etc., né? Então a gente começou a ver por um lado isso, e por outro uma geradora de caixa fenomenal, geradora de caixa em dólar, né? Inclusive a gente gosta de geração em dólar, e no começo do ano mais da metade do portfólio tinha essa geração em dólar, né? A gente entendia que o câmbio de fato estava mudando de patamar, apesar do real parecer muito barato. A gente não discute o preço, a gente acha barato também, mas o fato que ele está nesse preço, e empresas que geram receita em dólares estão se beneficiando, né? Algumas óbvias, né, como Suzano e Vale, mas outras também como a JBS, né? Até porque a carne, bem ou mal, é dolarizada também, indiretamente. E ela tem a maior parte da operação também fora do Brasil, né? Então é uma outra empresa que a gente gosta, ela, enfim, acabou, já subiu aí mais de 10% da nossa compra, mas a gente continua gostando e o potencial é enorme, né? Por que não fizemos uma posição ainda maior, né? Uma posição em torno de 4,5%? Porque a gente ainda quer ver governança. Para nós é uma combinação de fatores, não é só
aquela máscara ESG que alguns aí adoram carimbar em tudo que é lugar, mas na prática é só para o inglês ver, né? A gente gosta de empresa que tem boa governança de fato. Então, pagar dividendos, né? No caso do JBS, ele tem mostrado isso através da recompra agressiva de ações, né? Que equivale a pagar dividendos, né? A gente é indiferente, a empresa que recompra ou paga dividendos, elas têm o mesmo efeito prático de gerar valor para o acionista. Então, a gente está gostando do que está vendo, mas é um setor que também, no passado a gente sofreu um pouco, não perdemos dinheiro, foi investidor de Marfrig muito tempo, e foi uma que a gente ficou alguns anos lá meio que parado, né? Ganhamos muito pouco e nos desgastamos muito com a posição, né? Então, mas também num período que tudo ficou meio parado, né? Então a gente gosta. São as empresas novas, né, que tem aí. E até o próprio Açaí, enfim, no spin-off, a gente manteve, né, o investimento, a gente reduziu um pouco no primeiro dia até para aumentar Pão de Açúcar, mas é uma posição um pouco acima de 4,5%. A gente acha que também tem um crescimento aí meio que contratado para os próximos 3 anos, as margens são extremamente estáveis, é o melhor operador de atacarejo no Brasil, e em algum momento o mercado vai ver isso e vai precificar ele mais ou menos em linha com o Grupo Mateus. Então, o nosso valuation aí se não me engano, R$86. Então, quer dizer, ainda tem um espaço razoável de apreciação. Claro que chegando lá, se ele está entregando mais crescimento, a gente usa só 3 anos de crescimento e depois parou, né? Enfim, precisa avaliar, a gente constantemente reavalia. Mas é isso, esses são os nossos nomes aí promissores. Bom, Gordon, uma baita aula. Eu acho que a gente passou pela bolsa inteira aqui, né? Olha, e ainda tem coisa que eu tô com vontade de falar, viu? Tem muita ação boa aí que eu deixei passar, até pelo tentar focar em alguns nomes. Deixar para a próxima oportunidade, mas tem. Deixa na gaveta, porque a gente vai fazer outras vezes aqui o programa. A gente passou muito rápido esse nosso programa aqui. Eu queria só que você deixasse as suas palavras finais no sentido de que a gente está vendo Ibovespa meio que parado nesses 110, 115 mil pontos aí, vai, não volta. Eu queria saber como é que tá, só para a gente terminar aqui, primeiro, o site oficial, gtinvest.com.br, né? É isso mesmo? www.gtinvest.com.br. Lá tem todas as informações. A gente hoje está disponível já em 16 ou 17 plataformas e buscando aí algumas grandes que a gente ainda não está, mas já estamos aí avançando em processo de due diligence, né? A gente tem tido muita demanda e é uma estratégia relativamente pequena enfim, a gente já tem um fundo novo assim que esse fechar, né? Que ele vai pegar o mid cap e large cap, a gente vai excluir os small caps. Hoje só tem uma small cap no fundo, abaixo de 2 bi, então vai ser a única ação diferente entre os veículos, mas futuramente, obviamente, a gente não quer que volumes muito grandes nos prejudiquem essa capacidade de entrar e sair nos tamanhos que nós gostaríamos, né, e nos preços que a gente gostaria, né, isso para o gestor é uma das principais coisas, né. Você vê a ação a 10 e na hora que você resolve comprar e sabe que o teu preço médio é 15, perdeu muito da graça desse investimento, né? Isso a gente não faz, né? E eu diria o seguinte para os nossos ouvintes aí, né, que preço e valor, eles se encontram de tempos em tempos. E a gente está lá, né? Quer dizer, aproveitando a oportunidade que o mercado nos dá de, às vezes, entregar um valor que a gente está observando num preço muito atrativo, e eventualmente uma empresa que a gente gosta muito, mas o preço até acima daquele valor e dos riscos inerentes. Então a gente aproveita para reduzir, para vender. É tão simples quanto isso, né? Maravilha. Muito bom. Gordon, muito obrigado pelo tempo, disponibilidade. Lembrando, para quem está ouvindo aqui, ou na BMC News, ou também na plataforma de podcast, entra no site gtinvest.com.br e tem também as cartas, né? É só assinar lá, é tudo gratuito. Participem, leiam as cartas, o Gordon mesmo que escreve, né? Você vai ver mesmo ali a redação, a influência do Gordon, né? De todo o time. Mas é muito legal para ver como está se comportando, não só o fundo, mas também como pensa o gestor, ter essa interação, além daqui do nosso encontro. Beleza? E exatamente a ideia da carta mensal, é passar justamente para os nossos investidores e quem nos acompanha, a nossa cabeça, para ele entender e não ter surpresa. A pior coisa que tem para o investidor é ter surpresa. Surpresas negativas, obviamente, né?
ele tem que saber exatamente como que está aí, para que lado que está indo o barco que ele está pegando a viagem dele. Com certeza. Não, surpresa positiva na GTI a gente tá acostumado já. Difícil é ficar mal acostumado. A gente espera só dar boas notícias sempre. Beleza, Gordon? Obrigadão pelo bate-papo. Manda um grande abraço aí para todo o time, para o Rodrigo, para a Paola, para todo mundo aí da GTI. Obrigadão pelo bate-papo e lógico que a gente volta aqui e a gente marca outros encontros. Eu que agradeço. Um abraço, Saravalli, e para o seu time também. Valeu, obrigado. Boa tarde. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi um BMC Talks muito especial. Lembrando que a GTI, né, gtinvest.com.br, está disponível, os fundos, né, estão disponíveis em várias plataformas, mas entra no site deles, oficial, para você conferir onde estão, participa da newsletter, e também você que está ouvindo aqui no podcast, né, disponível em todas as plataformas de podcast. Todas as semanas, né, a gente tem aqui sexta-feira um novo BMC Talks para vocês. Mandem sugestões de nomes, né, de executivos, de gestores que vocês queiram ver aqui no BMC Talks toda semana aqui na BMC News, tá bom, pessoal? Então, não esqueça de acompanhar, receber também a newsletter, a carta lá do time da GTI. Beleza, pessoal? Esse foi o BMC Talks dessa semana com o André Gordon, né, o gestor, um dos sócios fundadores da GTI Investimentos, essa asset independente focada em fundos de ações, tá? Que tem sido uma das melhores gestoras do país nesses últimos 5 anos, tá bom? A gente se vê na semana que vem e toda semana aqui, tanto na BMC News como no podcast aqui na BMC News, do nosso BMC Talks, sempre comigo. Beleza, pessoal? É isso aí, tenha um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau.